Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A história de Jeremias, as suas lamentações, nós já nos encontramos com elas no tempo da Quaresma, sobretudo nesses últimos dias. Este profeta que, desde o início da sua vocação, ele vai dizer ao Senhor que temia ser perseguido. E é isso que vai acontecer. Nas Lamentações, ele coloca diante de Deus todo o seu sofrimento. E hoje, naquela que é a mais árdua, aonde ele demonstra a sua angústia e a perseguição, ele afirma, na conclusão, que o Senhor veio em seu auxílio. E no Evangelho de hoje, nós ouviremos mais acusações sobre Jesus. Uma delas é aquela que vai fundamentar no quarto Evangelho, a acusação que vai levá-lo à morte na cruz. O perseguido Jeremias, o perseguido Jesus, são para nós consolação e ao mesmo tempo desafio. Nós, se somos perseguidos por causa de Cristo, nós estamos vivendo aquilo que viveu as gerações passadas. Mas também a perseguição, o martírio faz parte da nossa identidade de cristãos. O mundo nos odeia porque somos de Cristo. A antífona de entrada: tende piedade de mim, Senhor, a angústia me oprime. Libertai-me das mãos dos inimigos e livrai-me daqueles que me perseguem. Não serei confundido, Senhor, porque vos chamo. Do profeta Jeremias: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo. Denunciai-o, denunciemo-lo. O profeta, nesse momento, vai ser jogado em um poço. E então, todos os amigos observavam minhas falhas. Ora, no início da sua vocação, Jeremias vai dizer assim que ele sabia que ia ser perseguido pelos inimigos, mas isso já seria sempre. Mas ele receava que a vocação ia fazer com que os seus próprios amigos o abandonassem. E nessa lamentação, nesse que é um clássico do profeta Jeremias, esses textos das Lamentações que nós ouviremos sempre mais na medida que vamos adentrando o mistério da paixão e morte do Senhor, chegou o momento que até os amigos o abandonam. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. É um texto que transparece a dor do profeta, mas ao mesmo tempo a convicção. A conclusão dessa leitura tem essa afirmação, que o Senhor está ao seu lado. Por não terem tido êxito, eles me cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Indignados porque o profeta vai ser protegido pelo Senhor, eles cada vez vão acirrar mais o ódio contra Jeremias. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles. É a oração do profeta. Uma oração que não consegue chegar àquela grandeza do Senhor Jesus que reza pelos seus inimigos, mas pede a Deus que se vingue daqueles que o estão perseguindo. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre, homem das mãos dos maus. Se a leitura começa com o sofrimento do profeta, ela conclui com ele que pede a intervenção de Deus na sua história que o proteja. E conclui já louvando o Senhor porque ele agiu, porque ele protegeu o seu profeta. Jeremias é um daqueles clássicos tipos de Jesus no Antigo Testamento, ou seja, uma pessoa que já é uma profecia daquilo que vai acontecer com Jesus. O homem que é perseguido por causa da palavra de Deus. Por nada mais do que isso, porque já ouvimos há poucos dias do livro da sabedoria, quando os ímpios arquitetam contra os justos e vão dizer assim: vamos persegui-lo, porque o modo dele de se comportar é uma denúncia contra as nossas opções e por isso nós queremos persegui-lo. O Salmo 17, nós hoje rezamos, é o salmista que professa: eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Invocarei o meu Senhor, a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor invoquei da minha angústia, e ele elevei o meu clamor
para o meu Deus. Na aclamação ao Evangelho de hoje, Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Jesus continua a falar com os seus perseguidores. Jesus está no templo e era a festa da dedicação do templo. Aquela festa que foi instituída para reconsagrar o templo depois da profanação que fez o Império Grego. E então se convoca uma celebração de dedicação que se fazia memória dela todos os anos. A memória da dedicação é muito ligada com a vinda do Messias. Algumas tradições do tempo diziam que naquela festa chegaria o Messias. Então, por isso, perguntam para Jesus, é o texto anterior, se é ele. E ele vai se apresentar como Messias. Já disse antes que Abraão se alegrou com o seu dia. Quando Jesus faz isso, eles então pegam pedras para matar Jesus. E ele vai dizer-lhes, por ordem do Pai mostrei-vos muitas coisas, por qual delas me quereis apedrejar? Então, aqui Jesus para eles incorre no segundo erro, porque chamando Deus de Pai, ele se apresenta como filho. Então, se apresentou como Messias e para eles já era um motivo de apedrejá-lo, agora a situação fica mais acirrada. Ao longo deste discurso, nesses dias, nós vimos sempre a incapacidade dos judeus de compreender Jesus. Jesus se move, tenta dialogar, muda o discurso para ser mais claro, mas mesmo assim não é compreendido. E eles vão dizer que não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Ora, Jesus vai recordar que na vossa lei, então tem o saltério que usa tal expressão, eu disse, vós sois deuses. Se fala com aqueles a quem é destinado a palavra de Deus, que são deuses, por que então que ele é acusado de blasfêmia quando diz que é filho de Deus? Jesus chama a atenção para as suas obras, as obras do Pai que ele faz e que não acreditaram, mas que mesmo ele realizando obras que são atribuídas a eles não acreditam. Então, que existe uma total impossibilidade de acreditarem. Qualquer coisa que Jesus fale, qualquer coisa que Jesus faça, vai ser sempre usado contra ele. O processo de Jesus, o processo contra Jesus que vai levá-lo à morte, ele já começa com uma condenação, para depois começar a encontrar motivos para justificar a sua morte. Jesus faz de tudo para que saibais e reconheçais que o Pai está nele e ele no Pai. Outra vez procuraram pedras para matá-lo e Jesus então escapou das suas mãos. Jesus então vai voltar atrás, vai ir por outro lado do Jordão, aonde João batizava. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam, João não realizou nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem é verdade. João cumpriu a sua missão de profeta, anunciou o Salvador, e eles vão dizer, é verdade. E o Evangelho termina com alguma esperança. E muitos ali acreditaram nele. Jesus volta ao local aonde o seu mestre exerceu o ministério. Quase que para se reencontrar com o Batista, que nesse momento já tinha sido martirizado, mas para encontrar-se com o carisma do precursor, para encorajar-se e também para perceber sempre mais que o seu fim não vai ser diferente, aliás, muito mais duro do que aquele fim do Batista. Perdoai, ó Deus, nós os pedimos, as culpas do vosso povo. Nós rezamos hoje não somente por cada um de nós, mas por todo o povo de Deus, para que nós sejamos perdoados. E na vossa bondade, desfazei os laços dos pecados que em nossa fraqueza cometemos. Tenham todos um bom dia, boa preparação para a Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.